Como estender o sinal de HDMI em longas distâncias sem perder a qualidade? Extensor HDMI por fibra ótica funciona mesmo? Qual o tamanho máximo de cabo HDMI que funciona com esse extensor? Será que funciona com cabo HDMI de fibra ótica? E qual seria o tamanho máximo? Extensor via cabo de rede ou extensor via fibra ótica? Qual compensa mais? Tudo isso a gente vai falar agora neste vídeo. Fica com a gente após a vinheta que tem muita coisa nele. Meu nome é David e já vai deixando o seu like neste vídeo. E outra coisa, fica de olho neste vídeo porque vai ter o cupom de desconto. É cupom ainda? Vai usar? Então vamos lá. Vai ter cupom de desconto durante o vídeo. Então assiste até o final que durante o vídeo vai lançar um cupom aí. No meio, eu não sei onde vai ser, o editor que vai colocar, hein? Então imagina uma situação onde você necessita colocar uma imagem da sua base, do seu computador, em um painel de LED, em um projetor ou então numa TV. Então esse sistema, como que funciona? Você tem que colocar um sinal de HDMI a mais que 100 metros ou 50. Hoje existe o cabo de fibra ótica que funciona até 100 metros, só que, e acima disso? Acima disso existe o extensor HDMI via cabo de rede que vai até 200 metros. Só que existe situação também que pode ir a 300, a 400, a 1000 metros. Pode parecer exagero, mas existem situações assim. No momento atual existe o aparelho que eu vou mostrar agora para você, que é o extensor HDMI via fibra ótica. Qual que é a situação para ele? Ele funciona até 20 km. Ou seja, se você precisa colocar um sinal de HDMI em longas distâncias, ele funciona muito bem e a gente vai fazer comparações também de preço aqui, para você verificar qual vai ser a melhor opção e também vantagens e desvantagens. Então vamos para uma situação. Existe o Pedro, que é um técnico, ele vai fazer uma instalação, um evento, vamos dizer, onde ele vai colocar um telão de LED em uma distância de 400 metros. Vamos dizer que seja num estádio. Imagina você colocar um sinal de HDMI no estádio e ele tem a base longe daquele telão. E aí ele teve o seguinte problema, ele não tinha cabo que conseguia chegar nessa distância, ele não tem extensor HDMI que consegue chegar nessa distância, que é o via cabo de rede, na verdade, né? Então ele ligou aqui na Rede Cabos. Ele perguntou, ele falou: David, eu preciso de um cabo de 400 metros para chegar ao sinal HDMI. Como eu vou fazer? Tem lá também o João. João, ele é um cara que vai fazer a instalação em um prédio, onde ele vai colocar aquelas câmeras e vai colocar ali na base, na guaritinha dele, né? O monitorzinho. Só que ele precisa colocar o sinal lá em cima. E toda vez que liga o elevador, o sinal para com o cabo normal. Eu vou falar sobre isso também, sobre essa questão de interferência e como pode ser resolvido com este extensor. Então vou apresentar aqui o produto antes e já vamos para o teste também. Então abrindo aqui, primeira vez, ele vem com um manualzinho, duas fontes, então já sabemos que esse extensor aqui, ele é ativo. Vem com um cabo USB, que a gente vai ver para que serve também, e os extensores. Os extensores está aqui. Aqui a gente já pode ver que ele tem um aterramento, isso é muito bom. Entrada da fonte nos dois. E vamos verificar aqui uma coisa. Deixa eu tirar aqui. Esse extensor, ele utiliza somente uma fibra ótica. Então, com um conector só, a fibra ótica de 1 FO, você consegue fazer a conexão desses aparelhos. Lembrando que ele tem o modelo A e o modelo B. Então, o modelo A é o modelo que vai transmitir o sinal e o modelo B é o modelo que vai recepcionar esse sinal de HDMI. Então tem que se atentar a isso. Aqui é a primeira coisa que a gente já tem que se atentar. Modelo A tem uma entrada HDMI e uma saída, que a gente já vai falar também sobre isso. No modelo B, a saída de HDMI
2 USB no modelo B. Acho que no modelo A não falei, tem uma USB e tem entrada auxiliar, que também já vamos falar sobre isso. Agora vamos falar um pouco sobre a fibra ótica que a gente vai utilizar aqui. A gente está utilizando aqui um modelo de fibra ótica externa. Modelo externo, ele já vem com a guia. Conector SC, que é o que o próprio aparelho exige. Modelo conector SC. Então isso é muito importante também. Se você colocar outro conector, ele não vai dar conexão aqui no aparelho. Conector SC. Aqui, gente, a gente tem um cabo de 300 metros de fibra ótica. Para fazer o teste aqui, para você verificar que funciona. Outra coisa muito importante, a fibra ótica tem que ser o modelo SM, que é o Single Mode, que ele vai chegar até 20 km. Se você utilizar o modelo multimodo, ele não vai conseguir chegar nessa distância. Aliás, eu acho que ele até não funciona com esse aparelho. Então, pela recomendação do próprio aparelho, é necessário a utilização do modelo SM com um FO mesmo. Então, vamos ao teste, que é o que interessa. Vamos fazer um teste aqui muito completo. Por quê? A gente vai utilizar cabo HDMI de fibra ótica, que é aquilo que a gente perguntou no começo. Será que funciona? A gente pegou aqui um de 100 metros. Além de utilizar a fibra ótica normal para estender, né, o sinal, a gente também vai utilizar um cabo HDMI de 100 metros via fibra ótica. A gente vai fazer esse teste. Vamos utilizar também cabo normal 2.0 de 40 metros e cabo HDMI 1.4 de 20 metros. Para que vamos fazer esse teste? Para verificar qual vai ser a opção que pode não funcionar e que vai funcionar. Porque às vezes você pode estar aí em casa, precisa desse extensor e já tem um cabo HDMI. Então você não vai precisar comprar outros aparelhos ou outro cabo para que funcione em conjunto com esse extensor HDMI. Então vamos ao teste. Vamos ligar aqui os extensores, né, na tomada. Então aqui a gente já tem ligado o aparelho. Ó, pode ver que a função Power do aparelho já está ligada nos dois. Função Power já está ligado. Então aqui eu já vou ligar os HDMI curto primeiramente para fazer um teste, para ver se funciona realmente. Então temos aqui. O aparelho que a gente vai utilizar é um TV Box. TV Box é o aparelho que vai transmitir o sinal de imagem. Então a gente tem que ligar na opção A, que é a opção que faz a extensão, a transmissão do sinal. Já está ligado aqui o sinal também de HDMI. Vou ligar a minha fibra ótica no ponto A também. Ele tem um encaixe certinho já. Ele já encaixa certinho. Não tem erro. E vamos ligar aqui no ponto B, que é o que vai recepcionar a imagem. Certo? Vamos ligar aqui agora o monitor. Eu acho que o monitor já está com cabo HDMI. Vamos ver aqui. Agora vamos verificar. Aqui a fibra ainda não ligou. Vamos ver se está bem encaixado. Era somente um encaixe. O encaixe do aparelho aqui estava errado. Então eu encaixei aqui novamente e funcionando com cabo de fibra ótica de 300 metros. Então a gente está com o aparelho aqui que está transmitindo a imagem para o lado A. Do lado A a gente já vem com a fibra ótica de 300 metros, mas lembrando que ele funciona até 20 km. Dificilmente vai ser utilizado, mas ele tem a possibilidade. Claro que também aqui na Edcabos a gente não tem um cabo de 20 km para fazer esse teste,
mas a gente trouxe pelo menos esse de 300 para fazer. Então o outro lado já vem do lado B, que sai um HDMI para o monitor diretamente. E agora a gente vai mostrar outra coisa, a possibilidade de você utilizar esses USB. Para que serve? Então vamos falar agora sobre o KVM. Para que serve o KVM? Para que vai servir utilizar esse KVM aqui? Então eu vou te dar a situação nova. Tá lá o João, vai fazer um evento de formatura e ele tá com a central muito longe do painel de LED. O que ele vai fazer? Vai colocar esse extensor aqui, vamos dizer que ele utilize 500 metros de cabo, só que desde ele tá na central, desde ele ficar na central, ele tá do lado do painel. Como que vai funcionar dessa forma? Eu tô aqui com um teclado e um mouse. Vamos dizer que ele está com um computador. O que ele vai fazer? Estou com as duas USB do teclado e do mouse. Ele vai conectar no lado B. Por que no lado B? O lado B é o lado que ele fica perto do painel de LED. Talvez no evento você vai ficar perto do painel, ou às vezes você vai ficar lá no começo, que é na central. Então eu estou com o teclado e o mouse ligado. Como que vai funcionar para ter esse contato com o TV Box ou com o computador? Você vai ligar o cabo USB que veio nele mesmo. Lembra lá no começo que a gente tirou da caixa? Tá aqui, ó. Ligo no USB e ligo no TV Box aqui, que é o exemplo que eu estou utilizando. Mas você vai poder ligar aonde você quiser. E aqui tá, ó. Vamos dizer que eu estou lá no painel de LED. Com o meu mouse eu consigo controlar o meu aparelho que está a 400 metros lá para trás, na central. Então eu consigo aqui, ó, utilizar. Consigo adicionar aqui o YouTube, eu posso mudar e ver no painel de LED, por exemplo. Vamos dizer que o painel está aqui comigo, na formatura. Eu estou olhando no painel e consigo alterar no meu sistema lá atrás, com o meu mouse, a 400 metros de distância. Então é para isso que serve o KVM. David, mas eu não vou utilizar um teclado, eu vou utilizar um pendrive. Às vezes para produzir um vídeo ali na hora, rapidamente. O que eu faço? Você vai tirar lá o seu, por exemplo, o teclado aqui e vai introduzir o pendrive. Automaticamente o seu computador vai reconhecer lá na frente. E a mesma coisa, com o seu próprio mouse, você vem aqui e altera o que você precisa. Então, para isso que serve o KVM do extensor HDMI. Outra função que ele tem é o que? A utilização do auxiliar. Você tem aqui a entrada auxiliar, onde você consegue colocar um som diferente do HDMI aqui, que é o seu, por exemplo, você está com o computador tocando alguma música, mas você não quer que toque aquela música, quer outra. Então, você vai introduzir um auxiliar e vai mandar novamente do lado B, lá perto do painel de LED, com a caixa de som, por exemplo. Então, vamos dizer, você tem aqui um HDMI e a sua caixa de som lá no painel não tem HDMI. Você utiliza o auxiliar. Pelo mesmo cabo de fibra ótica aqui conectado no lado A e no lado B, você consegue impulsionar, transmitir o sinal HDMI, o sinal USB para dados, né? E o sinal de áudio. 3 funções em um aparelho só, em até 20 km. Então, olha a vantagem que esse aparelho tem. Então, para quem assistiu o vídeo anterior, vai deixar no card aí também, que foi uma dúvida que a gente tirou utilizando extensor HDMI com conversores de mídia que não funcionou. Hoje a gente trouxe um modelo que funciona até 20 km e ainda você consegue utilizar áudio, sinal USB e HDMI ao mesmo tempo em longas distâncias. Outra coisa, para que serve essa saída HDMI aqui? Porque a gente tem a entrada no lado A e tem uma saída. Vamos lá naquele exemplo do evento novamente. A gente tem um telão a 400 metros. O Pedro, né? O Pedro foi fazer a instalação.
Só que agora ele está na central e ele está com o computador. E aí como ele vai fazer para controlar? Ele vai ter que ficar olhando lá o telão? Ele vai ter que ficar olhando pela janela, sei lá, alguma coisa, o telão? Não. O que ele faz? Põe o monitor do lado do aparelho que ele quer. Então aqui, ó. Aqui é o exemplo plástico. Aqui é o exemplo... Aqui é o exemplo clássico de como seria. A gente está com o aparelho TV Box conectado no lado A. Vamos dizer que a gente tem o telão lá funcionando. Só que aqui a gente quer ver o que está passando. Eu vou dar um exemplo aqui. Como a gente não tem dois monitores, vou ter que utilizar esse mesmo. Eu vou conectar aqui e automaticamente eu vou ter aqui a minha opção do lado do meu aparelho. Você tem a possibilidade tanto de controlar os seus aparelhos aqui perto, quanto controlar os seus aparelhos lá a 400 metros. O Pedro tem essa opção, tanto lá, tanto aqui. Então, quando ele for fazer a instalação ou fazer a configuração lá da imagem, alguma coisa, ele tem a possibilidade, tanto perto quanto longe. Essa é a vantagem desse aparelho. Você tem várias opções para não ter problema na hora da instalação. Então agora eu vou testar com cabo HDMI de longa distância para verificar se funciona e também para quem está em casa que está assistindo esse vídeo verificar se vai dar certo o seu projeto. Então vamos lá. Primeiro eu vou testar 1.4. Estou aqui com um cabo de 20 metros. Vou introduzir um lado. Vou tirar isso aqui primeiro, né? Vou tirar o que está no meu monitor. Vou conectar no lado B, que é o lado que recepciona o sinal. Vamos ver. Foi o tempo de ele reconhecer o sinal, né? Então, com 20 metros no 1.4, além de você utilizar, por exemplo, os 20 km de cabo de fibra ótica, você consegue ainda utilizar no HDMI 1.4 20 metros. Então, você consegue utilizar o cabo HDMI 1.4. A gente testou aqui com de 20 metros. Então, você pode utilizar essas distâncias acima do que a gente já tem utilizando o fibra ótica. Agora a gente vai utilizar o 2.0 de 40 metros. Então estamos aqui com um cabo de 40 metros. Esse modelo de cabo ele tem input e output. Então, output na tela. E o input no aparelho. Vamos só esperar reconhecer aqui novamente. Demora uns segundos. Funcionou com cabo HDMI de 40 metros. Ou seja, além de você ter os 20 km, com 40 metros a mais, você consegue colocar mais um cabinho. Isso o que acontece? Por que a gente está fazendo esse teste também? Por exemplo, você vai colocar o painel de LED. Normalmente, a galera não põe o extensor do lado da porta HDMI. Então, ela vem com um cabo do tamanho que ela quer e põe lá no painel ou no projetor. Então, às vezes, essa distância pode contar também. Por isso que é importante esse nosso teste aqui. Que aí a pessoa utiliza um cabo de 10 metros, de 20, de 30, dependendo de onde que está o extensor, né? Onde a pessoa colocou ali no ponto de tomada, até a entrada HDMI do seu painel, do projetor. Então por isso que tem esse teste do cabo. Qual a distância? E aí agora a gente vai fazer o teste do cabo HDMI de fibra ótica de 100 metros. Vamos fazer esse teste aqui.
O cabo HDMI de fibra ótica também tem o lado certo. Esse modelo aqui está escrito TV e o outro aparelho. Então não é tão difícil saber qual é qual. TV e aparelho. Vamos lá, esperar mais um pouquinho. Bom, com o de 100 ainda não ligou. A gente vai tirar aqui novamente para ver se é algum se desligando tudo. Ele volta a funcionar com o de 100 metros. Lembrando que esse é o teste com cabo de fibra ótica com 100 metros. Funcionou também. Então foi só preciso reiniciar aqui o sistema. A gente vê também que o aparelho ele tem um certo tempo para voltar a funcionar às vezes, né? Que nem nos outros testes a gente viu que tinha uns 10 segundos, mais ou menos. Mas até com cabo de 100 metros a mais você vai conseguir utilizar esse extensor. Então a conclusão é que realmente funciona. A gente conclui que funciona, você viu no teste, que funciona cabo de 100 metros com fibra ótica, com cabo de 40 metros, cabo normal 2.0 e cabo de 20 metros no 1.4. Então, dá para concluir também que cabos com menores tamanhos funciona perfeitamente. Então você pode utilizar aí cabo de 10 metros, de 15, de 30. Se for modelos maiores, aí você já utiliza um de fibra ótica de 60, que vai funcionar perfeitamente com um sistema desse totalmente completo. E aí agora a gente vai para vantagens e desvantagens, porque não é possível que só tenha vantagem no aparelho desse. Vantagem número 1, custo-benefício. Você vai ver que o custo-benefício desse sistema é muito bom. Eu vou fazer a comparação depois. Você vai ver que compensa demais. Segunda vantagem, distância. Enquanto os outros extensores de HDMI via cabo de rede chega até onde nós sabemos, 200 metros, esse modelo chega até 20 km. E lembrando, com a vantagem número 1, que é o custo-benefício, você vai ver que é muito bom mesmo. Terceira vantagem, a questão da interferência. Lembra que a gente falou do exemplo do elevador? Cara, tem muito cliente que vem na loja que fala que não funciona extensor HDMI lá, porque quando liga o elevador para de funcionar. Por quê? Quando está o cabo de rede junto com o cabo elétrico, o cabo elétrico ele emite um eletromagnetismo que acaba poluindo o sinal no cabo de rede. Então normalmente aí a pessoa vai ter que colocar cabo de rede blindado, e aí cabo de rede blindado de boa qualidade é muito caro. E outra vantagem muito grande, o cabo de fibra ótica, ele é um modelo para uso externo também. Então você pode pegar esse cabinho aqui, pode utilizar na área externa, que ele não vai estragar, não vai rachar. Já o cabo de rede, caso você precise utilizar na área externa também, que é o exemplo do estádio, você vai gastar muito mesmo. Porque o cabo de rede para uso externo de boa qualidade é muito caro. Que aí entra também na primeira vantagem que a gente falou, custo-benefício. Você vai ver que aqui a gente tem uma vantagem muito grande. Agora, desvantagens. A desvantagem é o quê? A fibra ótica, o problema dela é a montagem. Para você fazer a montagem desse cabo aqui, você precisa das ferramentas certas. Não tem como você fazer uma manobra, alguma coisa. Não tem como. Você precisa ou chamar um técnico, e aí ele vai te cobrar a montagem desses conectores aqui. Vai te cobrar aí por volta de 100, 150 reais. Às vezes por ponta, dependendo do local. Isso depende do local também, gente. Outra coisa é que se você for inventar, né, de falar, não, eu vou montar esse cabo, você vai ter que comprar as ferramentas. E o mínimo para você comprar as ferramentas para montar esse cabo aqui, você vai gastar uns 300 reais, mais ou menos, nessa faixa aí. Eu toquei aqui, ela até desativou. Então, tem que tomar cuidado com isso.
Outra coisa, esses cabos aqui de fibra ótica você não pode ficar mexendo. Foi o que aconteceu aqui agora, ó. Se você ficar mexendo aqui, a luz ela não pega, ela vai desconectar a qualquer hora. Então tem que tomar cuidado, comparado ao outro que é mais fácil o encaixe, né? Ele encaixa ali, não tem tanto problema de ficar mexendo. Então de fibra ótica tem que tomar cuidado com isso. A manutenção, como a gente disse, se você não quiser comprar as ferramentas, você vai gastar um pouquinho na manutenção, porque quem vai fazer essa montagem vai cobrar, porque vai levar essas ferramentas até o local. Aí dependendo do local tem que ser mais alto, né? Aí tudo isso o técnico vai cobrar. A gente agora vai fazer a comparação. Vai ter a tabela aqui que o editor vai deixar, que é modelos de 30 com 30 metros, com 60 com 60, 120 com 120. Vamos aqui dar o exemplo de 200 metros, que é o maior que a gente conhece para cabo de rede. Se você utilizar o extensor de cabo de rede para 200 metros, você vai gastar R$ 2.479. Lembrando que a gente está utilizando cabo de rede de boa qualidade, que é o Gigalan da Furukawa, mas não está sendo utilizado blindado e nem para uso externo. Então lembra na desvantagem e vantagem? Quando a gente falou que o custo vai ser melhor? Por quê? Se você utiliza o extensor de HDMI via cabo de rede com blindado e para uso externo, pode ter certeza, esse valor de R$ 2.479 vai dobrar o valor para ali R$ 3.500, R$ 4.000, só para fazer uma extensão de HDMI. Agora, para o de fibra ótica, você vai utilizar o extensor de fibra ótica e o cabo de fibra ótica, que vai dar R$ 909. Olha a diferença de R$ 2.479 para R$ 909. Lembrando, como eu falei, na vantagem e desvantagem. O primeiro passo lá, o primeiro item, era o que? Custo-benefício. O custo-benefício aqui é muito alto, porque você pode utilizar até 20 km. O cabo de fibra ótica, o custo é muito baixo. E a única desvantagem é que você tem que deixar ele intacto, não pode ficar mexendo muito. Mas em questão de outras vantagens, compensa demais. Vai ter a tabelinha aí também para 30 e 30 metros, 60 e 60, que você vai ver também que dá uma diferença muito boa. Tem que levar em consideração o cabo. Claro que se você for utilizar um cabo de rede de menor qualidade, a gente não garante 100% da função. A gente está utilizando na cotação aqui, no cabo de rede, o Gigalan Furukawa, que é um dos melhores possíveis. Para o Pedro que ia fazer o evento, esse aparelho aqui resolve. Para o João que ia fazer a instalação lá no elevador, que tem interferência, esse aparelho aqui resolve também. Por ser fibra ótica, né? Fibra de vidro, não tem interferência nenhuma no cabo. Concluímos também que o cabo HDMI pode ser utilizado de 100 metros, 40, 20. E também concluímos que o custo-benefício desse modelo é muito grande. Então, fica com você também. Deixa aí no comentário o que você achou desse vídeo. Você acha que faltou alguma coisa? Você acha que a gente... esqueceram de testar isso aqui, que faltava? Fala pra gente aí, que a gente às vezes pode fazer o teste aqui e a gente te responde. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e até mais.